Estamos começando aqui no canal mais um teste do sistema ADAS, aquelas tecnologias semi-autônomas que hoje vários carros possuem. E o teste dessa vez é com o Zeekr 001 Flagship ou a Zeekr 001, porque esse carro é praticamente um coupé misturado com uma perua, né? Então chame do jeito que você achar melhor. A gente vai conferir nesse vídeo itens como o ACC, que é o piloto automático adaptativo com função Stop and Go, tem também frenagem automática de emergência, sensor de ponto cego, tem o detector de fadiga e também de atenção do motorista. Esse carro é lotado de câmeras, ó. Dê uma olhada, onde você olha nesse carro, você acha uma câmera, isso é muito bacana. Enfim, a gente vai testar permanência em faixa, centralização de faixa, todos aqueles recursos para a gente descobrir na prática se esse carro consegue ou não, digamos que dirigir sozinho. Como de costume, antes da gente sair para a estrada, aguenta mais um pouquinho que a gente já vai testar tudo na prática, tá? Mas vou mostrar primeiro para vocês as configurações das assistências de condução. Então, quando a gente vem aqui em Zeekr AD, então você tem primeiro aqui o sistema de manutenção de faixa, você pode ligar ou desligar, deixar o aviso de saída desligado, som ou áptico. O áptico, se eu não me engano, é a vibração no volante, tá? Mas não tem sensibilidades diferentes para permanência em faixa, infelizmente. Mitigação de colisão frontal, que seria a frenagem automática de emergência, e o alerta também, né? O alerta, inclusive, você pode desligar, deixar para ele avisar quando estiver mais próximo do carro da frente, num nível intermediário, ou avisar com mais antecedência, mais longe, que é a posição que a gente vai deixar. Mitigação de colisão traseira, também uma frenagem automática, mas para trás, tá? Você também pode desativar. Tem ainda o aviso de trânsito cruzado traseiro, que é o alerta de tráfego cruzado, o aviso de abertura de porta e o monitoramento do status do motorista, que seria o sensor de fadiga, né, e o detector de atenção. A gente vai falar de tudo isso. E o sensor de ponto cego você pode também desligar, deixar visual ou sonoro, né, para ele apitar também. Aqui o assistente de estacionamento automático, na verdade, como esse carro não tem parque assist no Brasil, você mexe somente o volume ali do aviso sonoro. Basicamente é isso, você não tem mais nenhuma assistência aqui configurável. O que você pode é ligar aqui o farol automático, deixando no sensor crepuscular, né, onde ele liga sozinho os faróis baixos, e dando um toque aqui para cima, ele já vai ativar ali no painel, ó, o símbolo do farol automático. Vistas essas configurações, agora sim, né? Nem demorou. Vamos lá para a estrada então testar o carro na prática. Vamos começar falando sobre o sistema de permanência em faixa, que funciona entre 60 e 180 km por hora. Lembrando que você tem sim a vibração do volante quando você está saindo, né, para te alertar, e também um alerta sonoro, além daquele alerta no painel, porque aqui no painel de instrumentos você consegue ver as faixas de rodagem. Inclusive ele te mostra se é uma faixa contínua ou pontilhada. Vamos deixar o carro sair aqui para a direita para ver o que ele faz, ó. Já mexeu no volante, já retomou o carro mais ou menos para o centro da faixa, só que agora, vocês viram, né? Ele já estava saindo para o lado esquerdo, porque essa não é a centralização de faixa, essa é a correção, ou seja, você está saindo dela, ele corrige para que você volte para a faixa. Agora a centralização é um outro sistema que a gente vai falar daqui a pouquinho para vocês. Jogando aqui, ó, deixando o carro na verdade sair para a direita, já corrigiu antes mesmo de comer faixa. Ele já avisou ali também para segurar no volante, até mesmo pelo head-up display, que provavelmente vocês não estão vendo, porque ele é ajustado de acordo com a altura do motorista, né? E eu que sou um animal de grande porte, como diria o Anacleto, aí realmente eu sou uma exceção. Mais uma vez, ó, saindo aqui para a direita, ele já corrige no volante antes mesmo dele sair realmente da faixa, né? Vamos ver aqui para a esquerda, ó. Agora a curva ajudou, ele acabou praticamente não mexendo no volante, mas vamos tentar jogar aqui mais na reta pro lado esquerdo, né? Pra gente não testar só do lado direito. Vamos ver, ó. Ó, vai sair. Chegou a comer um pouquinho de faixa, mas ele fez a correção. Deu o alerta sonoro, como vocês viram, ficou vermelho ali na faixa do painel e trouxe o carro de volta para faixa. Eu lembro a vocês que todos esses recursos de assistência à condução, ou praticamente todos, são baseados por uma câmera atrás aqui do para-brisas. Significa que num dia de muita chuva, muita neblina, um sol muito forte na lente da câmera ou algo nesse sentido, vai ofuscar esse sistema e aí ele não vai ter um funcionamento tão bom, ou talvez até não ter um funcionamento. Isso é normal para todos os carros, não é exclusividade aqui da Zeekr 001.
E se você está assistindo esse vídeo até aqui, peço por favor, acho que eu mereço, né, que você deixe o seu like aqui embaixo e arrasta também o comentário aqui pro lado para hypar o vídeo. Também é de graça, ajuda muito a gente, essencial para a gente continuar trazendo conteúdos tão completos para vocês. Vamos falar agora sobre a frenagem automática de emergência. É lógico que ela tem um alerta de possível colisão que funciona entre 30 e 150 km por hora. E esse sistema também consegue detectar pedestres e ciclistas, mas não detecta animais. Eu, por exemplo, com certeza o carro ia me atropelar, então. Tem alerta também de distância segura. Ali, quando a gente estava testando a permanência em faixa, talvez vocês tenham até percebido que ele pediu para manter uma distância maior em relação ao carro da frente. Então, quando está andando muito próximo, ele pede isso, dá um alerta ali no painel. E eu falei do alerta de colisão, mas claro que você tem, lógico, a frenagem também. Para veículos, ela funciona entre 4 e 150 km por hora. Para pedestres e ciclistas, entre 4 e 90 km por hora. E o manual diz pra gente que essa frenagem automática ela consegue reduzir até 60 km por hora. Significa que se você fosse bater, por exemplo, a 160, ele consegue reduzir até os 100 km por hora. Se fosse bater a 100, ele consegue reduzir até 40, por exemplo. Vamos somente acelerar um pouco mais forte em relação ao Corolla aqui da frente, ó. Vocês viram, né? Ele deu um alerta, não vou dizer assim muito intrusivo, deu um... parece mais um periquito, né? Deu um alertinho ali, tanto no painel quanto no head-up display, que acho que vocês não estão vendo, como eu disse. Essa não foi uma situação de alto risco de colisão. Então pode ser que numa situação mais grave ele dê um alerta um pouco mais forte. A gente não vai ficar aqui testando muitas vezes por questões de segurança, logicamente. Mas vamos acelerar de novo, ó. Ele dá até mesmo... Ó, agora ele diz que ele acionou o freio de emergência, inclusive. Por quê? Eu fiz a frenagem, mas ele entendeu que ela não era suficiente ou que ela não era ideal. Por isso ele aplicou uma frenagem um pouquinho maior do que aquela que eu tinha feito para auxiliar nessa frenagem. Muitas vezes, pessoal, até acontece o acidente, mas ele é mitigado. Ou seja, você diminui os seus riscos, né? Você bateria, sei lá, 130 e bate a 100. Como eu disse, ele pode reduzir até 60 km por hora, né? Então você reduz drasticamente os riscos desse potencial acidente fazendo uma frenagem, mesmo que o acidente, que a batida ainda aconteça. E nesse caso aqui, eu percebi que ele deu uma freadinha. O alerta, ele não faz somente pelas questões visuais e sonoras, né? Ele dá uma pinçadinha no freio para você entender mais rapidamente que é uma situação de risco. Então achei bem legal. O alerta em si não é muito alto, não é muito intrusivo, mas por um lado até bom que ele não fica te enchendo o saco à toa, né? Vamos agora falar para vocês sobre o Hill Descent Control, o HDC, ou assistente de descida. A gente tem vários nomes, né? E eu vou aproveitar esse momento aqui, eu costumo gravar de dia, mas enfim, só para a gente mostrar o HDC funcionando. Eu coloquei aqui no modo off-road, mas pelo visto não é obrigatório, tá? Você pode também acionar em outros modos. Você tem vários modos de condução, inclusive. Tem confortável, esportivo, econômico, individual, neve, areia, off-road, tem de tudo. E nesse modo off-road é legal que ele já mostra o nosso ângulo de inclinação em rampa e também o lateral. E também fica uma bússola ali no centro com umas montanhas atrás, fica bem bonito. O HDC, pessoal, ele vai funcionar entre 3 e 35 km por hora. Vamos mostrar na prática e eu já vou explicando para vocês. E vamos pegar aquela descida padrão já aqui no canal. Lembrando que esse carro tem suspensão pneumática, né? Então nesse modo off-road ele fica já no mais alto possível. E você percebe que o carro está mais alto. Ó, você puxa essa aba aqui, ó, controle de descida. Ele já apareceu ali no painel, vou soltar completamente o pé do freio, ó. Tá vendo que ele está segurando sozinho já? Estão percebendo, né? Ele está aqui a mais ou menos 9 km por hora, como vocês podem notar. Porém, ele funciona entre 3 e 35. Então, pelos pedais, eu vou tentar frear um pouquinho, vocês vão ver que ele vai diminuir a velocidade. Ou pelo menos é para diminuir, né? Vamos ver. Não diminuiu muito não. O manual diz que ele diminui, você vai regulando pelo pedal. Mas, ó, eu freio aqui, depois ele ganha um pouco mais de velocidade, se vocês perceberem. Ele volta ali para os 8 ou 9. Se eu acelerar um pouquinho... Ó, ele chegou a 10, vamos acelerar mais um pouquinho. Agora ele desativou porque acabou a descida, né? Então, o que vocês podem ver, pessoal?
Funciona, só que eu esperava que tivesse realmente um ajuste de velocidade, como informa pra gente o manual do proprietário. Mas ainda assim vocês viram que ele freia muito bem. Só poderia ter uma velocidade um pouquinho mais baixa. Ali, por exemplo, a gente não tinha muitos buracos no chão, não estava tão desnivelado. Mas se tivesse, 9 km por hora já seria uma velocidade um pouquinho alta para essa condição off-road, por mais que ele suba a suspensão. E eu lembro também que entre 35 e 60 km por hora ele vai permanecer com o HDC ligado, porém ele não vai atuar, então ele fica como se fosse num stand-by. Passando dessa velocidade, acima dos 60, ele vai desativar e aí você vai precisar ligar novamente ali pela central multimídia. Falando agora para vocês sobre o piloto automático adaptativo, o famoso ACC, que na verdade o nome correto seria controle de cruzeiro adaptativo, mas ninguém fala desse jeito, né? Bom, ele funciona entre 0 e 150 km por hora. Como esse carro é elétrico, geralmente ele tem uma velocidade final mais baixa. Só que esse aqui não, ele vai até 200 km por hora. É uma boa velocidade final. Então o ACC funcionar só até os 150, não é que seja ruim, mas poderia funcionar um pouquinho até uns 180, quem sabe, né? Se você... Eu vou tentar acionar ele aqui, e eu digo tentar porque você faz pelos comandos touch aqui do volante, e eu acho, sinceramente, péssimo. ACC ativado, vamos confirmar, tem que confirmar aqui, ativou? Acho que ativou em 70 km por hora. Aí a gente mexe na velocidade aqui também por esses comandos touch, mas ele vai indicando pelo head-up display a velocidade, etc, que você está configurando. Inclusive, vamos fazer um teste, ó. Eu vou aqui desligar o head-up display e agora eu vou tentar usar para ver como que funciona, porque se eu não estou vendo nada no head-up display, eu quero ver onde que ele vai falar dessas informações. Em nenhum lugar, é isso? É mesmo. Ele fala ali do lado direito que o ACC está ativado, mas sinceramente ele não é tão intuitivo, tão completo ali quanto pelo head-up display, tá? Então você acaba ficando um pouco refém desse item. Se você não gostar de usar, sinto muito, vai ser pior para você não utilizar. Vamos tentar programar aqui nos 50 km por hora, assim fizemos. Você clicando uma vez, ele vai passar de 5 em 5 km por hora. Se você segurar, o que é meio complicado, porque ele tem um certo atraso para ir realmente passando a velocidade, mas se você segurar, ele vai passar de 1 em 1. Então pelo menos você consegue um ajuste um pouco mais preciso da velocidade. O manual diz pra gente que ele controla automaticamente a velocidade em curvas. Isso quer dizer que, se for uma curva um pouco mais fechada, ele vai acabar reduzindo um pouco a velocidade do carro para que você faça essa curva de forma mais suave e que garanta, entre aspas, né, um funcionamento melhor do ACC. Vamos falar já para vocês também da centralização de faixa, porque esses recursos eles são integrados. Você não consegue colocar a centralização de faixa sem ligar o ACC. A centralização, como eu disse, é como se fosse um sistema de permanência em faixa, mas mantendo de fato centralizado, como o próprio nome diz, né? Um pouco óbvio. Ela funciona numa faixa um pouco diferente, o ACC de 0 a 150 e a centralização de 0 a 130. A velocidade que você pode definir é a partir de 30 km por hora. O manual também diz pra gente que a centralização de faixa não reage a pedestres, animais, veículos parados e veículos pequenos como motos e bicicletas. Motos e bicicletas, geralmente, ele até detecta, tá? É que ele, digamos que não garante. Então pode ser, é provável que em algum momento ele não vá detectar. Bom, vamos acionar então aqui, ó. A gente clica 2 vezes aqui, ó. Tô pegando o jeito, hein? Cliquei em confirmar. Agora o volante ali, tanto no painel quanto no head-up display, ficou verde. Significa que ele está então fazendo assistência no volante. Eu vou ficar com as mãos bem próximas aqui, porque a gente tem uma faixa de moto aqui do... Eita, rapaz! Ele já pediu para eu segurar o volante, mas... Vocês viram que frenagem agressiva do ACC, hein? E ele tá mexendo o volante parado? Pra quê, hein, meu filho? Ó, vocês estão vendo que ele tá se perdendo um pouco, ó. Agora acho que ele estabilizou um pouco melhor. Mas por quê, pessoal? Faixa de moto é uma condição atípica, digamos assim, para esses sistemas. A maioria deles não está acostumada com essa diversidade que a gente tem, né? Eu, sinceramente, achei que tá funcionando bem. Até o momento não jogou nenhuma vez ali para a esquerda, não comeu a faixa de moto nenhuma vez. Então, ponto bastante positivo. Eu percebo que ele não é assim tão fino. Tem carros que conseguem fazer um ajuste um pouco mais milimétrico, sabe? Esse aqui não, ele mexe um pouquinho mais. Então ele vai ficar dando uma balançadinha, né? Ele vai um pouquinho para lá, volta um pouquinho para cá, vai para lá e assim por diante. Cruzamento, ó,
Aqui ele vai se perder um pouco, eu acho. Conseguiu voltar a detectar rapidamente, porque assim, ele se detecta pelas faixas, né? Ele se baseia nas faixas. E no cruzamento, lógico, você não tem faixa, então ele se perde um pouquinho. Mas ali ele conseguiu voltar rapidamente a detecção, então a gente nem chegou a comer alguma faixa, alguma coisa nesse sentido, embora eu esteja com bastante fome hoje. A gente pode ver que até agora está funcionando muito bem, mesmo com a faixa de moto. Agora, vou tentar demonstrar para vocês o que acontece se a gente não colocar as mãos no volante. Vou ficar aqui próximo só por questões de segurança, né? Talvez eu precise intervir, mas eu espero muito que não. Não vou fazer nada, ó. Já começou a apitar, pediu para segurar o volante, tanto no painel quanto no HUD, que é o Head-Up Display. Tá apitando. Continua apitando, apareceu um triângulo ali agora no Head-Up Display. Não tô fazendo nada, hein? Ó, agora já tá mais forte o aviso, tanto sonoro quanto visual. Não tô fazendo nada, hein? Ó, ele fica bastante tempo. Ligou o pisca-alerta. Estão vendo? Deu um outro tipo de alerta sonoro. Começou a frear o carro. Agora tem uma questão. Eu vou colocar ele aqui de novo. Ele fala LCC indisponível. Reinicie o carro. Então, se você ficar muito tempo sem as mãos no volante ao ponto dele realmente ligar o alerta e começar a frear o carro, você vai ter que desligá-lo para conseguir acionar de novo a centralização de faixa. Tive que parar ali no posto rapidinho justamente para desligar o carro, né? Eu já ativei aqui a centralização de faixa, que é junto com a CC, né? Quando o carro estava parado. Por isso que ele já saiu ali sozinho, tá? Ele saiu, digamos que pela primeira vez, forma inicial. Tem um ônibus bem grande aqui do lado, por isso que eu segurei no volante, tá? Só fiquei com um pouquinho de medo, confesso. Deixa eu aumentar essa velocidade, que ele tá em 30 por hora, não sei porquê. Vamos pôr aqui em 50 e... Não, 60 não, pelo amor de Deus. Ó, agora fez uma frenagem agressiva, mas até dá pra entender, tá? Porque o carro apareceu do nada. Esse touch é horrível, ó. Consegui 52, tá? Deixa em 52 então. Ó, não detectou a faixa, então, ó, conseguiu voltar, hein? Rapaz, eu jurava que ele ia sair ali sozinho, mas ele conseguiu detectar novamente. Segundo o manual diz pra gente, você tem dois tempos diferentes para aquela retomada automática do ACC. No ACC em si, ele diz que ele vai retomar automaticamente a velocidade do carro em até 5 minutos. Então vamos supor, ele vai parar aqui na frente, a gente vai fazer uma parada completa. Ai meu Deus. Ó, poderia ter feito uma viradinha no volante que é um pouco mais precisa, mas pelo menos fez. Tá fazendo tranquilamente as curvas, né? A gente acabou não parando, mas a gente vai parar acho que aqui na frente. Vamos ver mais uma curva, ó. Fez bem, tá? Só que, ó, não foi eu que freiei, tá? Foi o ACC. E eu achei agressivo. O ACC poderia ser mais suave e ele também não possui ajuste. Ó, mais uma vez ele freando um pouco forte aqui e o volante se perdendo um pouquinho. Você percebeu que ele foi dando umas jogadinhas aqui pro lado? Vai ver que ele faz TikTok também, desenrola, bate, joga de ladinho. Ó, ele tá, não tem necessidade, né, dele virar assim em baixas velocidades. Mas enfim, ó, vai parar completamente o carro. E ele diz então que pelo ACC, se ele sair em até 5 minutos, o carro da frente, nesse Fit, por exemplo, o Zeekr 001 vai retomar automaticamente a velocidade. Acima disso, ele vai então acionar automaticamente o freio de estacionamento eletrônico por questões de segurança, tá? Agora, pela centralização de faixa, ele diz que retoma sozinho em até 2 minutos. Então, não sei se realmente tem essa diferença, não vai dar pra gente testar aqui, né? Porque o trânsito sai mais rápido do que isso. Mas imagino, se realmente essa diferença existir, que seja justamente para você não se distrair, não esquecer, não deixar o carro dirigindo de forma realmente autônoma. Ó, aqui ele se perdeu, tá vendo, né? A gente passou ali por um cruzamento e é normal, a faixa também mudou de posição, ela foi um pouco mais para a direita, então o carro se perde e você tem que retomar sozinho o seu controle, né? O controle do carro no caso. Agora o que eu percebi, pessoal, é que a assistência no volante, ela acaba desligando por completo quando você vai contra o movimento do volante. Vamos ver aqui se ele vai se perder, ó. Não se perdeu. Ah, se perdeu sim. Ele não tinha se perdido, ele se perdeu um pouco tarde, mas se perdeu. O que eu quero dizer? Aqui acho que não vai ter mais nenhuma curva muito pronunciada pra gente mostrar pra vocês. Se ele estiver fazendo o movimento, por exemplo, pra direita e você forçar bastante aqui pra esquerda, ele não vai, ou vice-versa, né?
ele não vai desativar temporariamente, sim por completo. Aí você vai ter que vir aqui no botão de novo e acionar novamente a centralização de faixa. Isso eu não gostei muito, porque acontece de vez em quando, não sempre, tá? Mas acontece dele fazer um movimento no volante que você não queria, né? Ele se aproximar muito de um outro carro, alguma coisa. Então ele poderia, mesmo você atuando um pouco mais forte, ficar em stand-by, né? Não desligar totalmente. Mesmo aqui em baixas velocidades na cidade, a gente percebeu que ele funcionou de forma realmente muito boa. Gostei bastante do resultado aqui, embora ele fique assim, né? Um pouco impreciso, ele fica para lá e para cá. Pode te incomodar mais visualmente, né? Ver que ele tá o tempo todo mexendo o volante. Mas enquanto ele não sair da faixa, não bater em algum carro, etc., tá tudo bem, né? Agora, dá pra ver que alguns outros carros são mais precisos e fazem movimentos mais suaves e menores no volante. E falando do ACC, eu achei ele bastante agressivo na maioria das vezes, tá? Algumas vezes, quando o trânsito para mais devagarzinho, é um pouco mais suave também. Mas acho que poderia ser melhor e ter níveis também, né, intensidades diferentes para o ACC, como a gente já viu em carros bem mais baratos que esse aqui. Vamos falar de preço inclusive para vocês? R$542 mil nessa versão flagship, que é a top de linha aqui da Zeekr 001. Pessoal, estou aqui na estrada agora, vamos testar, programei em 120, testar como que é a centralização de faixa em velocidades um pouco mais altas e até mesmo o ACC, porque hoje tem bastante carro aqui, embora não esteja um trânsito intenso, tá? Fez uma curvinha aqui muito tranquilamente. Aparentemente, em velocidades mais altas, ele funciona com mais precisão, né? Pelo que parece. Só que, ó, já adianto para vocês que esse ACC não tem um assistente de ultrapassagem, tá? Então, mesmo que tenha uma boa diferença de velocidade da atual para aquela que você programou, quando você dá seta, ele não acelera mais, não diminui mais a distância em relação ao carro da frente. E a distância você mexe por aqui, inclusive, tá? Eu deixei aqui na mais próxima. Vamos ver mais uma pequena curvinha aqui. Até o momento fazendo de forma muito primorosa, muito bem. Essa curvinha é bem suave, né? Mais fácil de fazer. Ali na frente a gente tem uma curva um pouco mais acentuada. Vamos lá conferir como que fica. Ó, mais uma curvinha aqui na frente. Ele tá abaixo do 120 que eu programei por conta desse fit aqui que não tá com muita pressa, né? Mas ó, vamos ver. Fez muito bem também. Logo em seguida a gente já tem mais uma. Eu vou só encostando aqui no volante para ele detectar que estamos presentes, tá, pessoal? Ó, mas não tô interferindo no curso dele. Ó, mais uma curvinha. Pera aí, Creta, eu já deixo você passar. Só um segundo. Fazendo a curvinha aqui muito bem. Encostar aqui no volante, já detectou. Ó, aqui a gente vê que em altas velocidades ele realmente faz de forma muito mais precisa. Agora, com esse sol aqui na lente da câmera, pode ser que ele se atrapalhe um pouco. Vamos ver? Mesmo assim, não se atrapalhou. Então, realmente a gente consegue concluir que aqui é bem mais preciso, funciona bem melhor em velocidades mais altas. Na cidade ainda funciona bem, mas não tem uma precisão assim tão grande. Estamos de novo à noite aqui com a Zeekr 001, agora para testar o farol automático. Iluminação ambiente aqui muito bonita, né? Deixa eu até desligar a iluminação aqui de cima para vocês verem. Olha que legal. E você tem algumas cores configuráveis, né? Você tem também ali na multimídia, ó, você pode escolher alguma cor. Bom, vamos lá então testar na prática. A única coisa que o manual diz pra gente é que o farol automático ele vai funcionar a partir de 40 km por hora. E aqui, como a gente tem uma estradinha de terra, confesso que vai ser um pouco mais difícil da gente chegar a essa velocidade, mas em alguns momentos a gente consegue. E reparem, ó, quando eu viro aqui para a direita o volante, ó, ele acende a luz do lado direito. Se eu viro aqui para a esquerda, ó, acende a luz do lado esquerdo. Viram? Bem bacana, né? Essa luz de conversão estática. Quando a gente vem aqui iluminação em luz exterior, ó, você encontra aqui, ó, luzes para todos os climas. Quando você aciona, olha o que acontece. Ele acende já ali, ó, nas duas laterais. Perceberam? Vamos ver se tem diferença. Eu vou virar o volante para a direita. Ó, perceberam que é a mesma função, né? Se você quiser deixar sempre ligado, ó, desliguei, certo? Ó. Quando eu viro o volante, faz a mesma função. Ele liga praticamente como se fosse um farol de neblina, mas é integrado ali no próprio sistema, né, do carro, no próprio bloco principal de iluminação. Não é um farol de neblina separado. Sinceramente, eu acho 40 km por hora uma velocidade muito alta. Por quê? Numa condição aqui de terra, ó, beleza, tô passando nos buracos agora a menos de 10 por hora. Tô subindo aqui para praticamente 20, ó.
e eu vou ligar manualmente o farol. Olha a diferença que daria, tá vendo? O farol dele é muito bom, inclusive, ó. E ele não ativa, só vai ativar a partir dos 40. Então, sinceramente, você aproveita pouco a função do farol, né? Todo o potencial dele. Mas vamos passar aqui de 40. Agora vocês viram que ele ligou, né? E ilumina bem demais, né? Realmente ilumina o trecho inteiro. Vamos ver até onde ele vai, ó. Diminui a partir dos 30, mais ou menos, tá? O manual não especifica pra gente, mas mais ou menos ali nos 30 ele já desligou o farol alto de novo. Vamos tentar ligar de novo e torcer para passar um carro para a gente ver se ele recorta, porque aparentemente ele consegue recortar o carro da frente, mas como ele só liga quando está bem escuro, como agora, eu testei esse carro por praticamente uma semana e essa é a primeira vez que ele ligou o farol automático, eu realmente ainda não consegui descobrir se ele realmente recorta, não testei na prática. E aqui vai ser difícil de passar um carro, mas vamos torcer, né? Quem sabe. Mas, ai, que susto! Nossa, agora eu me assustei mesmo. Do nada passa uma pessoa toda apagada ali. Jesus, meu coração bateu mais rápido aqui. Nossa, numa estrada de terra, já deserta, mó escuro. Passa um cara do nada ali todo apagado, hein? Espero que tenha sido um cara mesmo, né? Eu também vi. Então. Recorta sim. Pessoal, comecei a gravar aqui bem em cima da hora, mas eu acho que vocês viram, né? Deu pra notar que ele consegue recortar o carro da frente. Ele vai tirando algumas seções ali, justamente para não ofuscar o outro carro. E aí, quando possível, ele volta a iluminar aquela área, né? Eu percebi que ele só liga realmente quando tá muito escuro, o que não é legal. Quer ver ele desligar aqui, inclusive, ó? Porque estamos numa área mais urbana, vamos ver se ele desliga. Até o momento tá mantendo ativo, hein? Só porque eu falei não desligou? Mas que bom, né? Que continue assim sem desligar. Pessoal, estamos aqui na estrada, ó, e o farol automático, o farol alto, no caso automático adaptativo, está funcionando normalmente. Vocês conseguem ver que ele está ativo, ele está recortando o caminhão aqui na nossa frente. Ou seja, ele está mais forte lá do lado esquerdo, mas aqui no caminhão recortando. Vamos ver se o caminhão sai da frente. Agora ele desligou a parte da esquerda, ele desligou 100% agora. Acho que ele identificou que ele não tem para onde acionar, né? E vamos ver se ele liga, ó, já ligou novamente, vocês estão vendo? Mas ele não tá pegando o caminhão, ele tá pegando só as laterais, olha que legal. Você vai ter esse funcionamento somente em lugares onde são mais escuros de fato. O que eu não gostei neste carro aqui é que ele só liga realmente quando tá um breu, digamos assim. Então, ó, aqui não tem iluminação nenhuma, ele ligou. Tem carros que se tiver uma iluminação um pouco mais fraca da via, ele já consegue ligar. Então aqui eu acho que poderia ter um funcionamento ainda mais abrangente, né? Que conseguisse acionar em mais situações. Mas ainda assim é muito legal ver ele fazer esse recorte, e ele faz de fato muito bem. Às vezes ele demora um pouco para se adaptar, né? Ele liga um pouco aqui, ele percebe que ele vai ofuscar, depois liga um pouco lá, mas funciona muito bem, ó. Vocês podem ver só a placa ali, ó, que está iluminada, só a parte da direita. Aqui não, agora ó, ele iluminou só a esquerda. Olha como as faixas da esquerda estão todas iluminadas. Realmente é um sistema muito inteligente, está sem sombra de dúvida entre os maiores e melhores faróis altos automáticos que já passaram aqui pelo canal GT Autos. Vamos falar agora para vocês sobre o sensor de ponto cego. O manual não especifica muita coisa aqui pra gente sobre o sensor de ponto cego, mas o funcionamento dele é bem comum. Primeiro eu ressalto que ele mostra também ali pelo painel de instrumentos. Então, além de acender o alerta em laranja do lado esquerdo ou direito, que fica no retrovisor, ele vai também mostrar aqui pelo painel umas ondas em laranja. Se tiver um carro no seu ponto cego e você estiver dando seta para esse lado onde ele detectou o carro, ele vai piscar o alerta do retrovisor ao invés de somente acender, e esse alerta aqui do painel, em vez de ele ficar laranja, ele fica vermelho. E o funcionamento do sensor do ponto cego é numa faixa muito boa também, entre somente 5 km por hora e até 155 km por hora. Gostei bastante. Aproveito para dizer também sobre o sensor de fadiga e atenção. Por qual motivo?
Esse carro, ele tem aqui esse sensor inteligente bem na frente aqui do volante. Mas o sensor de fadiga, apesar de não muito especificado no manual, ele vai alertar quando você fica distraído, inclusive olhando, por exemplo, para multimídia, olhando para baixo, mexendo no celular, alguma coisa assim. Esse carro tem até uma câmera aqui, ó, que serve para reconhecimento facial e algumas outras coisas. Então ele se baseia nesses recursos para identificar realmente quando você está dirigindo de forma distraída. Vou inclusive tentar olhar um pouquinho mais aqui para a central multimídia para vocês verem, ó. Já alertou, distração, conduza com cuidado. Ele alerta tanto no head-up display quanto aqui no painel de instrumentos. O sensor de fadiga mesmo, né, ele indicando que você está cansado, é um pouco mais difícil de reproduzir, porque ele considera situações mais específicas. Agora, eu achei ele um pouco sensível aqui no Zeekr, mas eu acho que ele considera quantas vezes ele deu para você o alerta de atenção. Então eu imagino que ele consiga deduzir que você está fadigado justamente por estar muito distraído. Então ele acaba avisando mais do que realmente deveria. Eu, por exemplo, não dirigi esse carro nenhuma vez com muito cansaço, e ele já alertou comigo umas 2, 3 ou até 4 vezes, dizendo que eu estava cansado, além desse alerta de estar distraído. Esse carro possui também o alerta de colisão traseira, como a gente já viu em outros modelos. Ele aciona o pisca-alerta quando você para, por exemplo, repentinamente, né, você freia muito forte ali, ou quando um carro se aproxima, um veículo na verdade, pode ser uma moto também, um caminhão, por exemplo, um ônibus. Quando ele se aproxima muito rápido da sua traseira, ou melhor, da traseira aqui da Zeekr 001, ele vai então também acionar o alerta para justamente informar o motorista de trás, e acaba até te informando que você está diante de uma possível colisão. Isso funciona entre 0 e 150 km por hora e também detecta ciclistas, segundo o manual informa para nós. Sabe do que eu quero falar agora para vocês? Do alerta de tráfego cruzado dianteiro. Vamos ver se ele vai ativar aqui, ó. Ó, aqui ele não ativou, mas provavelmente porque o carro está longe. Porque o manual diz pra gente que ele tem essa função e ativa em saídas de vagas e cruzamentos, inclusive com a frenagem automática. Vai funcionar isso entre 15 e 25 km por hora e com a velocidade alvo entre 4 e 60. Sinceramente, não entendi muito bem o que isso significa. A velocidade alvo, imagino eu deduzo que seja através do ACC, né, do sistema de permanência em faixa ou algo nesse sentido. Mas não tem muita lógica ele funcionar só com o ACC ativado, né? Então, sinceramente, não entendi o que o manual quis dizer. E, por exemplo, ele diz que funciona em saída de vagas, só que também fala que funciona só a partir dos 15 km por hora. Então, quem sai de uma vaga 15 por hora, né? Então, sinceramente, fica meio duvidoso aqui esse alerta dianteiro, tanto que comigo ele não funcionou nenhuma vez. Pode ser até que não esteja disponível no Brasil, mas eles esqueceram de tirar do manual do proprietário ou algo nesse sentido. Agora vamos falar do alerta de tráfego cruzado traseiro. Esse sim funciona, inclusive, muito bem. Ele só ativa abaixo de 18 km por hora, mas ele tem também a frenagem automática, o que eu gosto bastante. E ele não é muito intrusivo, comigo ele não acionou nenhuma vez, inclusive. Vamos simular que a gente está saindo de ré aqui de uma vaga e vamos esperar um carro ali passar. Vamos ver se agora ele vai conseguir mostrar pra gente, ó. Ó, agora vocês viram que funcionou, né? Então ele alerta sonoramente, não sei nem se essa palavra existe, mas acho que existe. E mostra também ali pelos sensores de ponto cego, né, no mesmo local. Falo agora para vocês sobre o alerta de abertura de porta. O funcionamento é até convencional, mas também é bastante importante e interessante. Ele vai funcionar abaixo de 5 km por hora, então até se você tiver com o carro um pouco em movimento, ele ainda vai ativar. E ele funciona também por 3 minutos após você desligar o carro. Então vamos supor, por mais que esse carro não tenha chave, se você tiver desligado ele manualmente, você ainda tem 3 minutos para sair do carro, funcionando o alerta de abertura de porta. Ó, vai passar uma moto ali, ó. Vocês perceberam? E eu não sei se vocês conseguiram ver, que foi bem rápido, mas a gente tem um aviso ali também pelo painel de instrumentos. Então ele mostra ali um pouco de forma mais discreta. Inclusive, se você não abrir a porta, ele vai mostrar somente ali pelo painel. Aí, se você abrir a porta enquanto ele detecta um possível risco de colisão, que vê, ó, vamos tentar mostrar, ó. Olha lá, ó, ele mostra e pede até para tomar cuidado, ó, vai passar outro carro.
Agora, se eu abrir a porta, ó, aí sim ele vai dar o alerta sonoro e piscar também ali no retrovisor. Mas e aí, o que eu achei desse sistema ADAS aqui da Zeekr 001 Flagship? Nome bonito, né? Eu, sinceramente, gostei de algumas coisas, mas não de outras. Eu classificaria, pensando de um modo geral, como medianas essas assistências, o ADAS desse carro. Isso porque o ACC ele é agressivo e ele não tem modos ali de sensibilidade diferente, né? Acredito até que ele mude de acordo com o modo de propulsão, né? Se você deixar econômico, confortável e tudo mais. Mas as frenagens, essas são realmente agressivas. A aceleração eu nem achei tanto. O centralizador de faixa, ele não é dos mais precisos que a gente já viu, mas ele funciona bem, faz umas curvas interessantes, principalmente na estrada, tá? Na cidade ele funciona de forma um pouco mais acanhada, mas ainda dá conta. E as outras assistências, a gente viu que elas até funcionaram bem, com exceção do sistema de permanência em faixa, que é mais mediano também, né? Ele não funciona assim de forma tão legal e também não tem sensibilidades diferentes. Não que sejam ruins as assistências, mas acho que pelo preço do carro elas poderiam ser melhores e até um pouquinho menos intrusivos. O sensor de fadiga e o sensor de alerta de atenção do motorista, eles ficam ativando por qualquer coisa também. E uma coisa que eu acho que eu não comentei com vocês, mas eu percebi depois testando esse carro, quando ele identifica que você está fadigado, está cansado, ele já liga a massagem também. O que não faz muito sentido, né? Porque se você está dirigindo cansado e ele te faz uma massagem, aí que você vai dormir mesmo, né? Ele tinha que te dar uns socos ali para você acordar, né? Mas tá bom, né? Escolhas aqui da Zeekr. E alguns equipamentos que eu senti falta, basicamente só 2 de assistência à condução. O Parque Assist, que seria o estacionamento automático, não que faça muita falta no dia a dia, mas de novo, mais de $500 mil é um carro que deveria ter. E também o reconhecimento de placas de trânsito. Da mesma forma, não faz uma baita falta, mas pelo preço do carro seria muito bem-vindo. Acho que já deveria incluir também esse item. Vocês acham que eu não tô vendo, né? Vocês estão querendo ir embora desse vídeo sem deixar sua opinião nos comentários. Inaceitável isso, hein? Você já sabe a minha opinião, por que eu não posso saber a sua? Vai lá nos comentários, é rapidinho, e deixa aqui o que você achou do sistema ADAS aqui da Zeekr 001. Você esperava mais ou esperava menos? Ou quem sabe é exatamente o que você já esperava? Vai que você prevê o futuro, né? Não sei. Então, deixa aqui sua opinião e, claro, se inscreva também no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.